Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Eleições 2026 já entraram no foco do mercado depois de Lula passar por cirurgia e a saúde do presidente está no radar. Por que o real se valorizou em relação ao dólar e a bolsa subiu? Você vai ver os detalhes nessa edição com as implicações para o agronegócio. E um projeto de lei do governo de São Paulo vai revisar benefícios tributários e o agro pode sofrer taxação de até 18%. Na pecuária, depois do movimento de alta, o boi gordo recuou e acumulou uma queda de 10% só nesses primeiros dias de dezembro. Será que o preço da carne bovina ao consumidor vai cair também? A gente detalha tudo isso e muito mais nessa edição. No clima, a agência americana não confirma a atuação do Laninha e meteorologistas afirmam que o fenômeno não vai mais ocorrer e haverá mudanças no clima. Que mudanças são essas? A gente te conta nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. Uma pesquisa realizada pela Genial Quest revelou nesta semana que o presidente Lula é o nome com maior potencial de voto nas eleições presidenciais de 2026. 52% dos entrevistados disseram que conhecem e votariam no Lula, contra 37% de Jair Bolsonaro e 31% de Fernando Haddad. Outros nomes, como Ciro Gomes, Michele Bolsonaro e Pablo Marçal, tiveram resultado abaixo de 30%. Quando perguntados se Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026, 52% dos entrevistados disseram que ele não deveria se candidatar. A discussão sobre os rumos das eleições presidenciais para 2026 ganhou força nesta semana depois que o presidente Lula precisou passar por 2 procedimentos cirúrgicos ao sentir fortes dores de cabeça. A avaliação de especialistas é que a condição de saúde do petista poderia influenciar a disputa daqui 2 anos. O mercado financeiro também repercutiu as notícias sobre a saúde de Lula. Na quarta-feira, o dólar chegou a fechar abaixo de R$ 6 pela primeira vez desde 28 de novembro e a Bolsa de Valores subiu. O movimento coincidiu com a informação de que o presidente passaria por um procedimento complementar da cirurgia que tratou um sangramento intracraniano. O aumento das chances de votação ainda neste ano de um pacote de corte de gastos do governo e a elevação da taxa básica de juros para 12,25% ao ano pelo Banco Central colaboraram para esse movimento no mercado. Depois, na quinta-feira, a moeda já voltou a operar acima dos R$ 6. E agora a gente vai conversar com Christopher Garman, diretor para as Américas da Eurásia Group. Seja muito bem-vindo, Christopher. Um grande prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada pela presença. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é se o caso da saúde de Lula nesta semana marca um ponto de virada para as eleições de 2026. Se você acha que esse episódio da saúde do presidente pode impactar de alguma maneira a estabilidade política até as próximas eleições. Olha, acho, sem dúvida nenhuma, a saúde do presidente agora virou um enorme ponto de interrogação sobre a disputa de 2026. Tudo indica que o presidente fez uma cirurgia e está a caminho de uma recuperação, né? Os boletins médicos são muito otimistas, ou pelo menos construtivos, mas assim, a pergunta vai estar no ar. Então, certamente em Brasília vamos ter uma enorme especulação sobre a saúde do presidente antes da disputa de 2026. Eu acho cedo dizer que o jogo de 2026 mudou. Né? Não só porque não sabemos como é que vai estar o estado físico do presidente nesses próximos 2 anos, né? Ele pode ter uma recuperação plena e ele pode aparentar o mesmo vigor nas falas que ele tinha nos últimos 2 anos. Eu escuto muito que o Brasil pode caminhar para um cenário semelhante aos Estados Unidos, com o presidente Joe Biden, onde a idade dele e a fragilidade física e cognitiva forçou a retirada da candidatura. Mas é importante lembrar que, no caso dos Estados Unidos, o Joe Biden aparentava uma fragilidade física, né, na maneira que ele andava, se comportava, e também nas falas, antes mesmo do debate desastroso que levou à sua saída. O presidente Lula tem quase a mesma idade do Biden, mas ele aparenta um vigor
muito maior do que o presidente americano. E eleitoralmente é isso que importa. Ele tem que aparentar uma fragilidade e incapacidade de governar o país. Então, acho temeroso fazer uma aposta que isso vai acontecer. Certamente aumentou esse risco e está no páreo, né? E aí a gente pode debater quais seriam as sequelas políticas de governabilidade se de fato o presidente demonstre uma deterioração física e possivelmente até na maneira que ele se projeta como liderança do país. Do meu ver, eu acho isso preocupante, porque o desespero no Paço Planalto para 2026, seja por Lula se eleger ou fazer um sucessor, aumenta, e com isso, riscos de mais gasto e medidas populistas também aumentam. Muito interessante o ponto que você traz, e ele vai ao encontro de algumas imagens que foram divulgadas nas redes sociais da Presidência da República ainda na sexta-feira, mostrando o presidente Lula andando pelos corredores do hospital numa tentativa, a meu ver, clara de demonstrar uma boa saúde e uma boa recuperação. Você falava que ele precisa parecer bem para que a gente tenha mais segurança, né, de que Lula pode estar nas eleições de 2026. Mas você falou ainda sobre sequelas políticas de governabilidade. Então, ele passou pelas cirurgias e essas sequelas já aparecem. De que forma a gente pode trazer isso como exemplos reais depois dessa semana agora em Brasília, Christopher? Olha, eu acho que as sequelas políticas de curto prazo são pequenas, né? Nós temos uma agenda muito carregada até o final desse ano. O Congresso está tentando, com o governo, aprovar o pacote de medidas de corte de gasto e reformas fiscais que a equipe econômica e o ministro Haddad apresentou. Tem o orçamento para poder aprovar, tem a conclusão da reforma tributária que tem que ser aprovada e tem outros itens que estão sendo apreciados, como a renegociação das dívidas dos estados. Assim, o presidente fora de combate, nessa reta final cheia, claro que carrega um ônus maior para poder aprovar essas medidas, dificulta o trabalho do Paço Planalto, mas ainda assim achamos que o pacote de corte de gasto tende a ser aprovado. As lideranças do Congresso reconhecem a necessidade de dar esse sinal de confiança. O Paço Planalto acolhe um desgaste maior, mas eu diria que são desgastes mais pontuais. A minha preocupação maior, que eu estava chamando a atenção na minha primeira intervenção, se, né, esse é um grande se o presidente Lula não recupere plenamente, ele começa a demonstrar sinais de fragilidade física ao longo dos próximos meses em 2025, e até ele demonstra fragilidade na fala, é claro que isso vai impactar a avaliação no Planalto sobre ou a capacidade de reeleger o presidente ou de fazer um sucessor. Nesse ambiente, se esse diagnóstico é feito, que talvez só vamos ter clareza no final do primeiro tri, alguns meses, não é? Se de fato houve uma queda. Se esse diagnóstico é feito, aí eu diria que o desespero do governo para tentar fazer o sucessor ou eleger um presidente que tem esse passivo aumenta, e aí o incentivo de tomar medidas de mais crédito, mais gasto, medidas de populismo aumenta. Então esse é um risco, eu diria, Kellen, que é mais um risco para a segunda metade de 2025, não no curto prazo. No curto prazo é um presidente fora de combate com uma agenda muito pesada, mas parece que a maioria dessa agenda tende a ser aprovada antes do recesso parlamentar. Muito bem, você coloca outro ponto que eu acho que é bastante relevante e que responde em parte a pergunta que é a manchete da nossa entrevista aqui, como a disputa presidencial já impactará o novo ano. Você coloca uma atenção muito grande no aspecto de medidas populistas, o que significa maior gasto público, maior pressão fiscal, que são justamente os elementos que levaram o dólar a um novo patamar. Um patamar acima de 6 e uma grande desconfiança sobre a capacidade ou até mesmo o interesse real desse governo de lidar com o problema fiscal. Se essa for a direção tomada pelo governo Lula de aumentar políticas eleitoreiras já de olho em 2026, a economia vai se deteriorar mais? E se a economia se deteriorar mais, esse será um efeito bastante negativo para a eleição da próxima temporada? Sem dúvida nenhuma, Kellen, que você colocou é correto. Se o governo dá sinais de mais programas e medidas eleitoreiras com cunho populista, que mina a confiança ainda mais das contas públicas, o efeito eleitoral tende a ser contrário, porque é um dólar mais fraco, traz mais inflação para casa,
empurra o Banco Central para manter juros altos por um período mais longo. Então, isso é um ciclo vicioso que mais prejudica do que ajuda a chance de reeleição do presidente. Mas eu só diria o seguinte, só para deixar claro o meu ponto. Esse risco está proporcional ao grau de preocupação no Palácio Planalto sobre a capacidade de reeleger o presidente ou fazer seu sucessor. Tá? Então, esse risco aumenta proporcionalmente a um desgaste do governo, quedas de aprovação do presidente Lula, ou um diagnóstico que em 2026 a oposição tem uma vantagem. Não é isso que vemos hoje. A aprovação do presidente Lula está em 50%, é um patamar alto, né? Geralmente presidentes ganham reeleição com esse índice de aprovação, mas é claro que a gente olha 2025, o ambiente econômico parece mais difícil. O governo desperdiçou uma oportunidade de melhorar a sua credibilidade na gestão fiscal, com pacote de anúncio de corte de gastos. O dólar desvalorizou quando deveria ter valorizado. Estamos na véspera de um novo governo Trump. E na nossa visão na Eurásia, o governo Trump deve encaminhar medidas de protecionismo comercial, antimigratório, e o fiscal não deve ajudar. Isso é um mundo de um dólar forte e moedas como a real fraco. A gente acha que esse risco está sendo subestimado no mercado, tá? Então a gente já está entrando num cenário de 2025 com um real mais fraco, juros mais altos, onde a atividade tende a cair. Se o Lula está enfraquecido fisicamente e o pânico no Planalto começa a aumentar sobre 2026, aí o risco de você entrar nesse ciclo vicioso aumenta. Eu diria que é um risco para a gente ficar de olho, mas quando eu penso quais seriam as repercussões na política econômica de um Lula debilitado, isso é uma questão médica, né? Eu acho que isso tende a deteriorar a qualidade da política econômica com esses efeitos negativos com o qual você apontou. Muito bem. E como isso se conecta com o agro? Qual é a relação que você observa até o momento do governo Lula com o agro e se essas previsões que você coloca de um contexto para 2025 se concretizam, que tipo de consequência a gente vai ver? O agro está numa situação um pouco diferente de outros setores da economia. O agro, de um lado, que é um setor mais exportador, pode se beneficiar com um câmbio mais fraco. Então, necessariamente, leva às repercussões negativas do que alguns outros setores que dependem muito mais, seja de produto ou de importação, e sofre um pouco mais com menos atividade doméstica. Não é? Então, acho que é um setor um pouco mais protegido. Mas um governo que está mais fraco politicamente, a sua capacidade de negociar no Congresso também diminui, a agenda legislativa fica mais fraca. Um contraponto é que a bancada ruralista no Congresso ganha mais poder de fogo, talvez possa ter até mais capacidade de evitar aumentos de tributos que possam impactar a sua agenda, porque o governo, quando a gente olha para 2025, certamente vai colocar uma agenda de aumento de carga tributária, porque eles têm que manter o seu superávit comercial, e temos uma reforma da renda também, que vai ser muito polêmica, que pega o setor agro, que é a taxação mínima de quem ganha acima de 50 mil reais. E temos muitos produtores no setor agro que se beneficiam da isenção de certas ferramentas de rendimento, seja de dividendos de um lado ou instrumentos de investimentos do outro. Então, eu diria que, de forma interessante, um cenário mais adverso para o governo Lula, talvez com juros mais altos, câmbio mais fraco e um governo desesperado para 2026, não tenha um impacto tão negativo para o setor agro em comparação com outros setores que dependem mais de demanda doméstica. Governo desesperado para 2026, essa foi a frase que você disse que ecoou aqui nos meus ouvidos. Para a gente fechar, o governo Lula nunca esteve num momento tão frágil quanto o que está agora, na sua avaliação? Não, eu diria só, isso são projeções futuras, né? Se a economia deteriorar e se a saúde do presidente também mostrar sinais de fragilidade. Hoje, eu acho importante ressaltar, o governo está numa posição perante a opinião pública forte. Eu até vejo muitas análises, o governo está mais frágil, a aprovação tem desgatada, mas eu comparo muito a aprovação do presidente Lula com seus pares na região. Muitos governos na região
assumem o governo com uma taxa de aprovação de 54%, 55%, depois de 2 anos estão abaixo de 40% de aprovação popular. O presidente Lula assumiu o mandato com uma taxa de aprovação popular binária, aprova-desaprova, de 52%. Está em 50%, ou 49% agora. Tá? Então, a rejeição subiu, mas a aprovação dele não caiu muito, porque a renda subiu em 2 dígitos nos últimos 2 anos. Então, é um governo, a foto de hoje, bem posicionado para se reeleger. Então, o que eu estou falando é quais seriam as repercussões políticas de um enfraquecimento futuro, seja por causa do cenário externo ou juros reais altos domésticos. Aí você coloca uma camada a mais se o presidente se fragilizar de forma física. Mas eu acho cedo para apostar nesse cenário, Kellen. Eu acho que a questão da saúde do presidente é uma questão médica. Eu sei que hoje todo mundo virou palpiteiro de cirurgias craniais, né, e o estado neurológico do presidente. Eu não sei. É factível que ele tenha uma recuperação plena, sem grandes sequelas, e ele pode ter sequelas, mas a gente vai ter que ver. Mas se não tiver sequelas, acho que não muda muito o jogo para 2026. Aí nós ficamos com um cenário externo mais desafiador e o governo desperdiçou uma enorme oportunidade de melhorar a sua credibilidade fiscal, não é, 2 semanas atrás. E vai pagar um preço por isso de juros mais altos. Muito bem. Isso, eu acho que dificulta a vida da reeleição do presidente, sim. A questão é o quanto. Pode ser modesto ou pode ser maior. Muito bem. Christopher Garman, muito obrigada. Christopher, que é diretor para as Américas da Eurasia Group, esteve conosco fazendo análise desse momento político e as previsões também para 2025 com implicações no agro. Volte sempre, Christopher. Até a próxima. Muito obrigado, Karen. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. E como nós citamos mais cedo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic em 1 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros da economia brasileira subiu para 12,25% ao ano. O Banco Central usa a elevação dos juros como uma maneira de conter a inflação, que nos últimos 12 meses acumula uma alta de 4,87% e está acima da meta estipulada pelo governo. Agora, tratando de projeções econômicas para o agro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou nesta semana as projeções para o agronegócio em 2025. O PIB no agro deve subir 5% em relação a 2024, puxado pela produção de grãos e crescimento da indústria de insumos e das indústrias exportadoras. Porém, a CNA revelou uma preocupação com a alta dos juros e inflação no Brasil, além dos desafios atrelados a um câmbio valorizado. Os desafios no orçamento público também estão no radar, pelo potencial impacto que podem ter na disponibilidade de recursos para crédito rural e seguro agrícola. Vamos entender o que vem pela frente em 2025 com Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócio e nos faz companhia. Alê, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo. Da mesma forma, Ale, qual vai ser o cenário para o agro em 2025? 5% de crescimento projetado pela CNA é um cenário de otimismo? Vai ter renda no setor agro? Qual é a sua visão? Eu acredito que sim, Kellen. O ano de 2025 tende a ser um dos melhores para o agronegócio brasileiro, porque produtos que tiveram quebras de produção na última temporada terão produções muito grandes. A soja tem uma perspectiva de produção recorde agora para a temporada 2024 e 2025. O milho deverá ter uma segunda maior produção da história, segundo o levantamento da Conab. E aquelas commodities que terão alguma redução de produção, como o café, por exemplo, estão trabalhando com preços em níveis recordes. E também há um cenário muito positivo para a pecuária no Brasil, já que nós temos a virada do ciclo pecuário, então preços mais altos do que nós tivemos no início do ano. O desafio ele está justamente na gestão de risco, porque é um setor que está muito alavancado. Essa alavancagem ela vem sendo formada desde 2023, quando nós tivemos uma grande queda nos preços dos produtos agropecuários aqui no Brasil. Então, muitos empréstimos foram feitos com taxas muito altas e esses empréstimos vêm sendo carregados até agora. Esse ano de 2024, alguns setores já sentiram essa elevação, tivemos um número recorde de recuperações judiciais e o ano de 2025 deve ser nessa mesma tocada. Mas com relação a volume de produção e com relação a volume de exportação, nós devemos ter um ano excelente para o agronegócio. É interessante, porque quando a gente fala de PIB, a gente fala de produção com um dólar
em novo patamar acima de 6, isso também ajuda a inflar, aumentar esse número, mas muita gente reclama sobre a rentabilidade. Rentabilidade da soja, de acordo com diferentes consultorias no Brasil, pode ficar em uma das piores rentabilidades em áreas, por exemplo, de Mato Grosso, mais distante dos portos, em pelo menos 20 anos. Então, de um lado, a gente tem um PIB positivo, mas de outro lado, a gente tem um desafio de renda, e esse desafio vem de uma produção alta, mas de preços não tão remuneradores para a soja. Esse será um problema ou não chega a tanto na sua avaliação? Vai ser um problema sim, Kellen, porque nós tivemos uma elevação de custos a depender do momento que os produtores rurais fizeram a compra dos seus insumos. Aqueles que se anteciparam, conseguiram comprar para a soja, por exemplo, um cloreto de potássio em meados do primeiro semestre, eles pegaram preços muito favoráveis. Quem foi realizando comercialização ao longo desse segundo semestre para entrega futura, travando taxa de câmbio, travando prêmios de exportação, ou às vezes mesmo atuando sobre o derivativo da Bolsa de Chicago, esse conseguiu garantir alguma margem positiva. O desafio ele vai estar para quem deixou para comprar na última hora, para quem está totalmente descoberto na venda agora. E como nós já começamos a sentir que teremos uma safra muito grande, os preços já começaram a ceder. Assim, as relações de troca elas começam a piorar, ou seja, eu preciso de mais produtos para pagar os meus insumos e isso acaba trazendo um prejuízo. Quando eu trago para a mesa também a alavancagem, a taxa de juros dos empréstimos anteriores, de uma escassez de crédito nesse momento, já que o setor trabalha preocupado com o risco de dominância fiscal, com o risco de recuperação judicial, que nós tivemos um grande crescimento esse ano, é um ano bem desafiador. Então, vai depender do momento que os produtores fizeram a aquisição dos insumos, o momento que ele fez a venda e como que ele está tratando a gestão de risco dentro da propriedade. Mas que será um ano de margens mais apertadas do que nós tivemos nos anos anteriores, isso com certeza. Muito bem, isso a gente está falando aqui de soja, para todos que nos ouvem. Há pouco a Lê Delara citava outros exemplos, o café, que está com um dos preços mais altos da história, a pecuária, que também está num ciclo de recuperação, o milho, segunda safra, que ainda promete também uma rentabilidade positiva. Passando adiante, a nossa pergunta para a audiência, Ale, é: o PIBão do agro vai melhorar a renda no Brasil? Você já disse que no agro, em alguns segmentos, a gente vai ter renda positiva, deve ser um ano bom. Mas a renda do Brasil, e por que essa pergunta? Porque se a gente tem uma produção maior, em tese, a gente pode ter uma diminuição da inflação dos alimentos. Se o alimento pesa menos na cesta básica, pode sobrar mais renda para a população. Faz sentido? É isso que a gente vai ver para 2025? O agro vai ajudar a economia do Brasil a não entrar no fundo do poço? Essa é uma pergunta difícil de responder, Kellen, porque nós teríamos que separar por setores. Então, como eu tenho matérias-primas que poderão ter preços mais baixos do que nós tivemos em 2024, 2023, 2022, como é o caso da produção de milho, produção de soja, outros setores tendem a ter preços mais altos, como é a questão das carnes, já que nós teremos menos oferta de animais para serem abatidos, principalmente no segundo semestre do próximo ano. O óleo de soja deve se manter em patamares mais elevados, mas aí dependeremos de quais serão as políticas do Trump que serão implantadas nos Estados Unidos com relação aos biocombustíveis. Se ele mantiver a relação que o Joe Biden implantou e colocar as tarifas contra Canadá, contra México e contra outros países, poderemos ter uma corrida por produção de óleos vegetais nos Estados Unidos, elevando as cotações na Bolsa de Chicago e, naturalmente, nós sentiremos aqui no nosso óleo de cozinha. O café também não há uma perspectiva de que nós teremos uma grande redução de preços no próximo ano. Então, dentro dos produtos da cesta básica, alguns sim, nós poderemos ter preços um pouquinho menores, agora outros, certamente, nós teremos uma inflação muito forte vindo o ano que vem. Então, nos termos de troca, a depender também como será a guerra comercial e se a China virá para o Brasil comprar mais produtos, nós poderemos ter um arrefecimento na expectativa da inflação. Agora, ter uma renda melhor do ponto de vista de termos de troca e de relações de troca é só se o dólar realmente cair, voltar a cair para diminuir um pouco a pressão da inflação pela moeda estrangeira e se o risco fiscal também diminuir com os juros voltando a cair no segundo semestre, porque no primeiro semestre, pelo último relatório do Banco Central, nós teremos mais 2 aumentos na taxa de juros e juro alto encarece os produtos aqui no mercado doméstico. Muito clara a sua análise. Para a gente fechar, tem muita gente nos assistindo, Ale, com decisões para tomar. Decisões de compra de insumo, decisão de venda.
venda, da produção e um cenário de muita volatilidade. Sobe e desce quando a gente olha para câmbio que saltou nas últimas semanas para um novo patamar, os juros que estão em viés de alta e você muito bem colocou isso. A pergunta que fica é, diante deste cenário que tem uma série de desafios, você já mencionou que a gestão de risco é um dos pilares. Além dessa gestão de risco, qual é a visão da Pine para dólar e para juros, para a gente entender se é momento de tomar alguma ação? Sim, nós temos um grande risco de dominância fiscal, que é quando a expectativa do mercado acaba desancorando com o que está acontecendo no mercado. Então, a elevação de taxa de juros passa a ter pouco efeito sobre a moeda. Esse risco está muito latente no mercado, então isso deverá, pelo menos no curto prazo, manter a taxa de câmbio em níveis bem elevados. Quando nós falamos de compras de insumos, por exemplo, para o milho, para o trigo no próximo ano, que estão ainda descobertos um percentual, passa a ser um risco para as relações de troca. Nós já vimos aumento dos fertilizantes na última semana, as relações de troca acabaram piorando bastante, então tem que ficar de olho nesta relação de troca. Os juros no Brasil, nós já sabemos que eles vão aumentar nas próximas 2 reuniões, então financiamentos eles ficarão mais caros, então é outro ponto que tem que olhar para não se alavancar demais, porque a parcela pode ficar insustentável para o próximo ano e gerar um desfalque no caixa. Eu já tenho uma desancoragem natural dentro do agronegócio, já que eu faço um desembolso antes da minha receita. Então, isso pode piorar com juros altos. A dica que eu poderia dar é, para quem é produtor rural, olhar a margem, não se ater muito ao preço, porque temos que garantir a margem, por menor que seja. E ficar na expectativa de sempre preços melhores à frente pode trazer uma armadilha, pode trazer uma surpresa, já que teremos níveis de produção recorde, principalmente para a soja no primeiro semestre. Isso pode derrubar mais ainda os preços, piora as margens e aí seremos obrigados a recorrer a empréstimos caros. Então, o segredo desse ano, acredito que vai ser olhar a margem de lucro, atuar travando a margem de lucro, independentemente do preço que se apresente. E o dólar vai ser um desafio, que estamos comprando insumos caros nesse momento e não sabemos qual será a taxa de câmbio lá na frente, a taxa de juros lá na frente para vendermos os nossos produtos. Muito bem. Inclusive, essa semana eu ouvi de um profissional que faz gestão de risco que a dica que ele dava, que vai muito ao encontro do que você disse aqui, é evitar o descasamento da moeda. Se comprou num dólar de 6 o insumo, tentar vender um pouco da produção no dólar de 6 para evitar que essa volatilidade cambial traga prejuízo nos negócios do agro. Achei interessante e combina bem com o que falamos por aqui. Ale Delara, diretor da Pine Agronegócio, um prazer recebê-lo. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Até a próxima. E a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, fez uma nova projeção para a safra de grãos do Brasil nesta semana e estimou uma produção de 322,4 milhões de toneladas. Se confirmada, essa produção vai ser 8,2% maior que a safra passada. Entre os motivos para essa estimativa de alta na área de grãos estão as chuvas, que favorecem os principais estados produtores. Na soja, produção estimada de 166,2 milhões de toneladas, alta de 12,5%. Produção total de milho estimada em 119,6 milhões de toneladas, alta de 3,4% em comparação com a safra anterior. Nesta tela, para quem nos assiste pela TV, é possível observar projeções também para culturas como trigo, arroz e feijão. E a Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo está fazendo um alerta para uma possível taxação do agronegócio no estado paulista. Por quê? Porque a Secretaria da Fazenda de São Paulo está realizando uma série de revisões de benefícios fiscais sobre produtos do agro, como insumos agrícolas, que vencem agora, no fim de 2024, esses benefícios. Entre os itens que poderiam ter aumento de impostos estão defensivos agrícolas, rações, sementes, itens que têm um grande peso na composição do custo de produção de agricultores e pecuaristas e que sairiam de uma taxação zerada para cerca de 18%. No caso da energia elétrica nas propriedades, os impostos sairiam de 0% para 12%, segundo a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo.
Ao Hora H do Agro, a Secretaria da Fazenda de São Paulo confirmou a revisão dos incentivos tributários e disse que em 2024 já foram analisados 65 benefícios, dos quais 27 não foram renovados. Até o final do ano está prevista a avaliação de mais 198 benefícios de ICMS. A Secretaria afirmou ainda que alimentos como hortifrutigranjeiros, arroz, feijão, constantes da Cesta Básica Paulista tiveram a renovação dos incentivos já encaminhada à Assembleia Legislativa para a aprovação. Os demais itens seguiremos acompanhando aqui no Hora H do Agro. E depois do intervalo você vai ver que o boi recuou 10% agora em dezembro. Será que o preço da carne bovina vai cair também agora, nos próximos dias? A gente traz tudo isso e as atualizações do Laninha, que não se confirmou ainda nesse fim de ano e tem meteorologista alertando que Laninha não vai mais ocorrer, não. O que vai ocorrer, então? Para o clima, a gente conta já, depois do intervalo. Eu te espero. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara, com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Para quem quer investir no campo, confiança é essencial. Há 45 anos, o consórcio nacional Massey Ferguson é o consórcio oficial de fábrica com qualidade e segurança para o produtor rural. Com um sistema digital autorizado pelo Banco Central, garantimos o melhor para seu investimento. Consórcio Nacional Massey Ferguson. Invista no seu amanhã hoje. Acesse cnmf.com.br e simule agora. Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Prepare-se para impressionar seu público com o curso Oratória e Performance. Acesse agora niucursos.com.br. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Depois das altas expressivas que observamos no mercado pecuário, o boi gordo inverteu o sinal e registrou queda agora nos primeiros dias de dezembro. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, indicam a arroba com queda de 10% neste mês, sendo negociada por volta de R$ 316. Um dos motivos apontados pelo CPEA para o recuo foi uma maior concentração das entregas de animais por parte dos pecuaristas. Enquanto isso, a população continua sentindo os efeitos de um preço mais alto da carne. Dados do IBGE indicaram nesta semana que as carnes no mês de novembro subiram 8%. Foi um dos principais itens que puxou a inflação geral para cima. Vamos saber se essa queda do preço do boi gordo vai chegar ao consumidor final e quando isso deve ocorrer. Para trazer estas e outras respostas, a gente convidou o Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos e está conosco. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Tudo bem, Bovo? Olá, Karen. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você pela companhia e conta pra gente, o preço do boi ao pecuarista vai continuar recuando de agora em diante? O que está causando esse recuo, que eu posso dizer até expressivo, de 10% em poucos dias do mês de dezembro? Na realidade, a gente tem que colocar esse recuo dentro de um certo contexto, né? Os preços saíram do patamar de R$ 240 por arroba em final de agosto, atingiram R$ 350 por arroba em final de novembro, né? Então foi uma das deve ter sido a maior alta histórica dentro de um curto espaço de tempo como esse. Uhum. E agora eles caíram, o preço está caindo um pouco, mas está só corrigindo um movimento muito forte de alta que aconteceu. Esse movimento foi em grande parte explicado pela
dois fatores, né? A exportação aumentando, a gente exportou muito, e o tempo seco, né? A gente teve a maior seca da história esse ano. Agora, esse movimento se reverteu. A exportação está diminuindo, como é tradicional no final do ano, e voltou a chover. Então, esses dois fatores estão fazendo os preços recuarem um pouco dos patamares recordes que atingiram até poucas semanas atrás. Esses dois fatores, exportação recuando no final do ano e retorno da época chuvosa, favorecem uma tendência de baixa para o preço da arroba ao pecuarista a partir de agora? No curto prazo, sim. É um movimento natural. À medida que os preços sobem, a tendência do produtor é vender menos, porque ele está vendo o preço subir e aí as vendas acabam sendo compassadas. O que, naturalmente, gera um acúmulo de oferta, né, para ser vendido, entre aspas, no preço máximo. Obviamente que ninguém consegue vender no preço máximo, então o pecuarista tende a vender quando os preços começam a cair. E aí, nesse momento, as vendas são aceleradas, né? E a gente está exatamente passando por esse movimento. Então, no curto prazo, ainda a tendência é de um excesso de oferta para uma demanda na exportação que ainda não está diminuindo, né, como é natural diminuir, e o mercado interno, que é bom no fim do ano, né, sazonalmente, dezembro é o melhor mês de venda de carne no mercado interno, porém, hoje o que está sobrepujando é esse aumento da oferta que a gente tem visto nas últimas semanas. Legal, então de um lado a gente tem o pecuarista que perdeu eventualmente aquele boom do preço que você mencionou, uma correção, uma tendência de curto prazo para baixo em função dos fatores que você colocou. De outro lado, o consumidor final um pouco mais assustado, a gente mostrou a inflação aqui do mês de novembro, carnes puxando o indicador do IBGE e muita gente na época de Natal, época de Ano Novo, se preparando para um churrasco de celebração, mas achando a carne ainda cara. Quando a gente ouve você dizendo que pode ter uma correção, essa correção que já chegou ao pecuarista vai chegar também ao consumidor? Na prática, o consumidor vai conseguir pagar mais barato pela carne bovina agora em dezembro? Em dezembro, a tendência é que não. Esse repasse da queda que aconteceu para o pecuarista não chegue integralmente para o consumidor, por dois motivos. Primeiro, porque a alta não foi repassada integralmente. Como você mesmo falou, a inflação das carnes em novembro foi de 8%, né? A alta das carnes em novembro, 8%. O boi subiu mais de 20%. Então, esse recuo agora, como a indústria não repassou toda a alta para o consumidor, justamente com medo de não diminuir muito o consumo, né? Uma tentativa de não diminuir muito o consumo, agora essa queda vai recompor um pouco a margem da indústria e não vai ser repassada integralmente para o consumidor. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que justamente no final do ano é o mês de maior demanda, as confraternizações, o churrasco de fim de semana acaba acontecendo, então o consumo de carne é menos elástico, né, ao preço nesse mês de dezembro, obviamente que a indústria sabe disso, então a tendência é que em dezembro esse recuo não seja repassado integralmente para a carne, infelizmente, para o consumidor. Agora, para a gente voltar ao pecuarista, que acompanhou você dizendo que no curto prazo esses preços da arroba ficarão mais acomodados nesse patamar mais baixista do que aqueles que a gente viu nos últimos meses, do boom do preço da arroba. Quando que o preço volta a subir? A gente está entrando numa mudança de ciclo, né? E essa mudança de ciclo, mais eventualmente uma exportação aquecida em 25... O que vai acontecer em 25, logo depois desse curto prazo, que a gente pode dizer o quê? Janeiro, fevereiro e março? Ou não? Coloca a gente numa linha do tempo e diz quando o preço volta a subir. Eu diria que curto prazo eu chamaria de dezembro e janeiro. Dezembro por conta a oferta acumulada que a gente tinha, que acabou vindo ao mercado meio concentrada agora. Janeiro vai se beneficiar um pouco dessa oferta também, ou seja, essa oferta não vai ser consumida integralmente em dezembro e vai resvalar para janeiro também, que é um mês tradicionalmente muito ruim de venda de carne no mercado interno, é um mês da ressaca e das contas de fim de ano que vão chegar, né? Então a tendência é que esse movimento baixista continue ainda dezembro e janeiro, porém a expectativa para 2025 ainda é uma expectativa boa, por dois motivos. Dólar, né? A gente está com um dólar de R$6, isso favorece enormemente as exportações brasileiras, e também uma menor oferta, principalmente de fêmeas. 2024 foi um ano de recorde de abate de fêmeas. 2025, com certeza, vai ser menor esse número de abate de fêmeas. Então, menos fêmeas no mercado significam menos carne disponível e acaba dando sustentação para altas do boi gordo, tanto por conta da exportação quanto por conta dessa menor oferta.
Em síntese, um bom ano para o pecuarista 2025 e um ano de carne bovina cara ao consumidor. Em linhas gerais, a gente encerra dessa forma? Sem dúvida, eu acho que essa é a tendência. A pecuária vem passando nos últimos 2, 3 anos por preços muito baixos, né? Então, ou seja, o consumidor brasileiro foi muito favorecido por essa crise enfrentada pela pecuária, que proporcionou carne a preços bastante baixos. Agora, essa tendência se reverteu, então, infelizmente, para o consumidor, 2025 vai ter carne um pouco mais alta e, felizmente, para o produtor, ele vai conseguir vender o boi um pouco mais caro do que foi 2024. Leandro Bovo, uma satisfação tê-lo conosco. Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos, está convidado para voltar sempre. Até a próxima. Muito obrigado, grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bovo. E agora nosso tema é clima. A Agência Climática dos Estados Unidos, a NOAA, indicou nessa semana que o fenômeno Laninha, que era previsto para começar agora em dezembro, ainda não se confirmou. Em um novo relatório, a NOAA disse que a neutralidade climática continua atuando neste momento, mas que os modelos ainda projetam um Laninha de fraca e curta duração. No trimestre de dezembro a fevereiro, há uma chance acima de 70% de ocorrência do Laninha, sinalizado nas barras em azul. Mas veja que ao longo dos meses, essa probabilidade cai, dando um rápido lugar para a neutralidade climática sinalizada em cinza na arte, para quem nos acompanha pela TV. Agora, a Safira Energia, uma empresa de meteorologia, revelou que o fenômeno Laninha pode nem acontecer, nem se confirmar, e, com isso, gerar uma série de mudanças nas projeções climáticas. Que mudanças são estas? A gente vai perguntar agora mesmo para o Celso Oliveira, que é meteorologista da Safira Energia. Celso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Olá a todos. Tem um Laninha que não aconteceu e você está dizendo que ele pode nem acontecer em 2024 e 2025 também? Isso, exato, porque vai empurrando com a barriga, né? Ele vai sendo postergado, e aí chega um momento que o Oceano Pacífico ele entra num período aí de temperaturas mais elevadas, ele não fica tão resfriado como está agora. Não que o resfriamento nesse momento seja significativo, vale salientar isso, né? Estamos justamente sob neutralidade, mas a janela, né, favorável para o Laninha vai se esgotando, naturalmente vai se esgotando. Então, com isso existe sim a possibilidade de não termos até a formação do fenômeno. E aí, Kellen, qual é a questão, né, pensando em Brasil? O problema aí é que temos alguns agravantes, né, alguns fatores que jogam contra, né, esse resfriamento. Um deles, por exemplo, é o Atlântico, né, o Atlântico Norte que está mais quente. Isso já vem trazendo alguns problemas aí, principalmente para o Mato Piba, Kellen. Bom, você está dizendo então que o Laninha não deve ocorrer em 24 e 25 e que a previsão mudará. De que forma a previsão mudará e que tipo de problemas que você diz que já estão acontecendo no Mato Piba, esses problemas vão se intensificar? Podem se intensificar em algumas regiões do Mato Piba. Porque qual que é a questão, né? Bom, primeiro você já não tem um grande resfriamento das águas do Oceano Pacífico, a formação do Laninha. E a temperatura do Atlântico, que é muito importante para as chuvas do Mato Piba, essa água, né, ela está mais quente sobre o hemisfério norte, né, sobre o Atlântico Norte. Isso faz com que as nuvens carregadas fiquem distantes da costa norte do Brasil e, com isso, tenhamos aí chuvas mais espaçadas. Já temos áreas onde existe um risco de replantio no Mato Piba e também áreas onde o plantio está parado, né, atrasando cada vez mais o planejamento, Kelly. Quais são as principais mudanças com a não ocorrência do Laninha, além dessa que você acaba de colocar do Mato Piba? A questão é que a gangorra da chuva, né, que normalmente a gente tem essa questão aí, o Laninha ele costuma trazer chuvas mais fortes para o norte e nordeste, né? Sem o fenômeno e com o Atlântico também desfavorável, essa gangorra da chuva, ela muda de posição, ela passa a acontecer mais para o centro e sul do Brasil. Não foi à toa que tivemos grandes temporais, né, alguns dias, sobre o estado do Paraná, acumulados de mais de 250 milímetros em coisa de poucos dias. Então, o que a gente percebe é que, ao invés de termos aquela situação que a gente considera tradicional, de estiagens no sul,
e chuvas mais intensas sobre o norte e nordeste, isso acaba se invertendo. Essas chuvas ficam mais concentradas no sul, o risco de estiagem no centro e sul do Brasil é menor, mas por consequência algumas áreas do Mato Piba, principalmente estado da Bahia, sul do Tocantins, acabam sendo mais afetados. Já no sul do Maranhão, do Piauí, ainda há uma expectativa de aumento da precipitação, ainda no decorrer de janeiro, mas vale salientar, já temos um atraso, assim como foi no último período, na última safra, já temos um atraso, a chuva de primavera não aconteceu, e é claro, essa chuva chegando de forma tardia, fica difícil imaginar que ela possa ser suficiente para que a região ela tenha uma boa produtividade. Parte disso já se perdeu em função da estiagem. Muito bem, você está chamando a atenção de estiagem. Nós já ouvimos aqui também alguns alertas sobre previsão de chuva intensa ali em época de colheita de soja, uma chuva concentrada. E você trouxe algumas artes para mostrar para a gente o que deve acontecer. Eu vou pedir para a produção colocar na tela e que você detalhe para a gente, Celso, o que nós devemos prestar atenção nessa primeira, que é a umidade do solo. Pois é, e aí o que chama a atenção, Kellen, eu chamaria atenção para uma área específica entre o norte do Tocantins e o Maranhão, algumas áreas também no noroeste da Bahia, que justamente mostram umidade de solo mais baixa, em compensação, Mato Grosso, Goiás, norte de São Paulo, em função das precipitações ocorridas em outubro e novembro, já tem umidade de solo mais elevada. Isso mostra um pouco, como é que a situação está um pouco diferente. E aí vem a anomalia projetada para o decorrer de dezembro. Olha só como a projeção é de chuva justamente abaixo da média em Minas Gerais, uma boa parte do Mato Piba, Goiás, Mato Grosso. No caso específico de Mato Grosso, Goiás e Minas, essa diminuição da chuva, ela não chega a ser prejudicial porque tivemos chuva excessiva nas semanas anteriores. Mas no Mato Piba, onde essa chuva já não foi tão regular, essa diminuição, essa expectativa de chuva abaixo da média acaba trazendo aí mais transtornos. Por outro lado, aí entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, chuvas acima da média. Em janeiro, a situação ela continua um pouco semelhante. Na verdade, o que a gente percebe é justamente isso que eu comentei da chuva vindo pela costa norte do país, chegando pelo Ceará, Piauí, Maranhão, pega uma parte do Mato Piba, mas ali o sudoeste da Bahia ainda continua com chuvas abaixo da média. Precipitações ainda abaixo da média, embora não algo extremo, mas estiagem forte sobre Minas Gerais, Goiás, algumas áreas do Mato Grosso, e ainda temos essa chuva acima da média entre o Paraná e São Paulo. Então, percebemos que a gangorra ela continua pendendo ainda para o centro e sul do Brasil, pelo menos até janeiro. Em fevereiro, aí que a situação inverte. E aí que vem o alerta, você comentou justamente da colheita, da soja, em boa parte do Brasil nessa época, e aí que vem o alerta, porque esse tipo de configuração que a gente vê aí em azul, dessa precipitação que vem desde a costa do sudeste até o norte do país, está associada justamente às chuvas constantes, as chamadas invernadas. Então, o maior risco de invernada esse ano está concentrado em fevereiro, e aí, justamente, um período forte de colheita da soja, instalação do safrinha, fica aí o alerta para um possível atraso dessas duas atividades em função do excesso de chuva entre o sudeste e o centro-oeste. Importantíssimas as considerações. Celso Oliveira, meteorologista da Safira Energia, volte sempre, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Kellen. Até a próxima. Até a próxima. E o mercado de consórcios deve fechar 2024 atingindo um recorde. Essa é a projeção da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. De janeiro a outubro, houve alta de 7,8% nas adesões. E caso o ritmo de crescimento continue, o setor deve bater um novo recorde. Na área de veículos pesados, o sistema de consórcio tem registrado alta no número de participantes ativos ao longo dos últimos anos. No caso de caminhões e implementos rodoviários, o número de participantes saltou de 223 mil em dezembro de 2019 para 562 mil em setembro deste ano. Nas áreas de máquinas e implementos agrícolas, o número de participantes ativos subiu de 111 mil em 2019 e neste ano já chega a 281 mil. E para tratar das perspectivas para o mercado de consórcios no Brasil em 2024 e 2025, a gente recebe Antônio Carvalho, que é diretor-presidente do Grupo MAGE. Primeiramente, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. E é um prazer sempre estar aqui com você, seus ouvintes, seus telespectadores, e poder aí falar um pouco sobre o agro,
e principalmente no segmento de consórcio. Exatamente, esse é o motivo que a gente tem você aqui para olhar para frente, mas com base nos dados do passado. Antônio, a gente está vendo que os consórcios estão caminhando para um ano recorde. O que está motivando esse bom momento no Brasil? Os administradores de consórcio, os administradores, eles trabalham de uma forma muito... onde o cliente consegue fazer um planejamento. E o momento hoje, o cenário, está muito propício para o investimento em consórcio. Em todas as atividades, não só no agro, como no transporte, como no crédito para imóvel, para automóvel. Enfim, o consórcio é um produto eminentemente brasileiro, onde o cliente não paga juros, ele paga taxa por um prazo longo, o que permite ele planejar, estruturar o seu investimento, substituir, acrescentar na frota, enfim. O consórcio hoje faz parte do sistema financeiro com uma grande importância, né? E nos segmentos que eu já te disse, e notadamente agora no agro, onde os juros estão se movimentando para cima, e isso propicia um ambiente muito acolhedor para o investimento no agronegócio. Interessante que você tem citado essa conjuntura, que é uma conjuntura de juros mais altos. Nessa semana, a gente já noticiou aqui no programa que o Banco Central elevou a Selic para mais de 12%. Para 2025, as perspectivas são de um juro próximo a 14%. Nesse lugar em que fica mais difícil o financiamento, há oportunidades para o mercado de consórcios no setor de máquinas agrícolas. O agricultor vai lá e tem uma oportunidade de renovar a sua frota. Como é que o Grupo Maggi trabalha, com quais marcas? De qual forma? Pois nós da Maggi trabalhamos aí com duas administradoras independentes que são o consórcio Massey Ferguson, a nível nacional, onde a Maggi tem uma participação na administração efetiva e a Massey Ferguson uma participação na sociedade também. E o outro, a administradora, é o consórcio Valtra, também de atuação nacional, através das suas redes de concessionárias para todo o Brasil, proporcionando aos clientes essa oportunidade de troca ou aquisição de maquinários. Nós temos um grupo lá muito planejado, onde o cliente enxerga a possibilidade de ele ser contemplado nos grupos através de lance, e isso faz com que proporcione a ele uma condição vantajosa para o negócio do agro. Porque as prestações, como eu disse anteriormente, elas não têm juro, elas são com taxa de administração. É uma taxa de administração média hoje no mercado do agro é 14%, 15% no prazo de 120 meses, 60 meses, dependendo do plano. Então, e as prestações têm variações de acordo com o IPCA. Então, dá uma certa tranquilidade o investimento e planejamento para o agricultor, né? Tem um horizonte, né? Agora, você tratava de questões da macroeconomia que também impactam nessa decisão de negócios. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, projetou que o agro vai crescer 5% em 2025. 5%, e projetou ainda uma safra recorde. Quando a safra melhora, o PIB vai melhor, aumenta também a disposição dos agricultores de renovarem o parque de máquinas? Não tenha dúvida. O cenário aí para o próximo ano é de safra recorde. Então, no consórcio, ele também tem o cenário de crescimento de clientes investindo no sistema, programando a compra, renovando a sua frota, porque com o aumento de área plantada ou com o aumento de produção por hectare, isso exige do agricultor um investimento e um planejamento com máquinas mais produtivas, mais modernas. E o consórcio é a ferramenta que hoje representa mais de 20% aí na aquisição de máquinas no segmento. Muito bom, 20% é um volume bastante expressivo. A gente está olhando para dentro da porteira, né, Antônio? Mas o agro vai além. Ou seja, muitos dos agropecuaristas também investem em caminhões para ajudar no negócio como um todo, para ter mais controle sobre frete, e muitos deles são donos de frotas de caminhões, estão aqui nos assistindo. Há também oportunidades nesse segmento? Sim, nós trabalhamos no segmento de caminhões, que faz parte do agronegócio, no transporte, né? Os nossos produtos hoje são transportados via rodoviário, né?
Então, isso propicia também e faz com que o agricultor ele tenha a sua frota locada ou própria. E tudo isso, o consórcio, no sistema que trabalha, atende também muito. O consórcio participa muito do sistema de transporte no Brasil e também representa um percentual muito grande nas entregas de caminhões para o agronegócio. De modo que o consórcio é uma ferramenta hoje e que ela ganhou espaço espontaneamente e agora com esse cenário que se apresenta aí de uma forma de um juro elevado, com a Selic subindo. Então, tudo isso faz com que o sistema tenha maior importância tanto no transporte como na agricultura, né? Como no agronegócio. Antônio, a gente está já se encaminhando para o final do ano e, naturalmente, vocês, empresários, todos nós brasileiros, já estamos aqui traçando metas, planos e tentando entender qual vai ser o cenário do novo ano. Gostaria aqui que você deixasse a sua visão. Qual é a sua visão para o ano que vem aí? Você está confiante? Você está otimista? Temos oportunidades? Temos mais desafios? É com você. Então, eu acho que entendo que a nossa visão e avaliação, pelas informações que recebemos, pelo cenário que se apresenta, será um ano difícil de juros altos e nós entendemos que, conforme já conversamos aqui durante a conversa, a entrevista, o agro vai crescer. E com esse crescimento vamos ter oportunidades. Então, no agro, nós entendemos que a oportunidade será boa, o agro deverá crescer 5%, o segmento de consórcio deverá crescer mais. Eu acho que tudo se apresenta para que isso aconteça. Nos caminhões, notadamente, nos caminhões pesados que fazem o transporte de grão, de milho, de soja, é um produto que deverá crescer muito também no segmento de consórcio. Que ótimo, que a gente tenha oportunidades e que tanto as suas empresas quanto os nossos telespectadores aproveitem o ano de 2025 para ter muitas realizações. Antônio, obrigada pela presença, volte sempre. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre estar conversando com você, seus ouvintes, seus telespectadores. E aproveito aqui para desejar um ano com muita proteção divina, com muito progresso e que tenhamos um país melhor para todos, né? E assim seja. Que assim seja. Obrigada a você. Obrigado a você. Antônio Carvalho, diretor-presidente do Grupo MAGE. E a gente segue adiante aqui no Hora H do Agro, porque agora eu tenho um recado para você. Você, agricultor, sabe que o segredo de uma safra de sucesso está nas escolhas certas. E é por isso que apresentamos Sugoi da Yara, o fungicida com força tripla contra a ferrugem e as principais doenças da soja. Tem a proteção completa contra a ferrugem, contra antracnose e oídio, tudo em um só produto. Com a formulação de alta tecnologia e protetor agregado, Sugoi traz consigo a sinergia de 3 mecanismos de ação, assegurando máxima produtividade. Não perca mais tempo. Faça a escolha certa para o seu plantio. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Sugoi. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.